Bom dia a todos. Algumas pessoas ainda estão entrando, então a gente vai aguardar alguns minutinhos para dar início ao evento, tá? Bom dia a todos novamente. Vamos dar início aqui ao nosso evento, tá, do dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria também de agradecer a participação aqui dos debatedores, do Rafael Molinari, né, gerente jurídico da COFCO, Arthur Ferreira, gerente jurídico do Banco Rabobank, tá? Ambos com vasta experiência no agronegócio, em especial no direito aplicado ao agronegócio, tá? Gostaria também de pedir desculpas aqui pela ausência do Rafael Martins, gerente jurídico da Yara Fertilizantes. Felizmente, ele teve um imprevisto de última hora e não vai conseguir participar desse encontro. Antes de falar do evento e do tema, eu queria fazer uma menção especial a uma organização sem fins lucrativos, aqui a Visão Mundial, que está na tela. É uma entidade que está fazendo, enfim, um belo trabalho, sobretudo nesse momento de pandemia, né? Eles criaram uma ação emergencial para amenizar o impacto da Covid-19 para as famílias vulneráveis, para as pessoas necessitadas. Então, basicamente, eles estão levantando doações e revertendo para as pessoas necessitadas. Então, quem tiver interesse, tempo, por favor, entrem no site, verifiquem como poder contribuir. O site é www.visãomundial.org/Covid-19, ou basicamente entrar aqui no QR Code que está na tela, combinado? Bom, falando sobre o evento do dia aqui, pessoal, hoje a gente inaugura o primeiro evento de uma série de 3 encontros, nos quais a gente vai discutir os principais impactos, as principais novidades da nova Lei do Agro, tá? A Lei 13.986. A ideia desse encontro aqui não é fazer num formato tradicional de apresentação, palestra. A ideia aqui é a gente fazer uma mesa redonda de perguntas e respostas, focando nos pontos controversos, polêmicos e práticos
dos novos institutos. Tá? Então, na primeira parte do evento, a gente vai discutir, enfim, responder perguntas dos debatedores, e na segunda parte, na parte final, a gente responde pergunta dos participantes. Tá? Por esse motivo, desde já, fique à vontade para mandar suas perguntas através do Q&A aqui embaixo da tela ou via chat. A gente vai selecionar algumas perguntas e, no final, a gente responde. Tá? O tema do dia é patrimônio rural em afetação, né? E antes de falar do tema e iniciar o debate, eu queria só fazer uma contextualização do tema. Como todos sabem, patrimônio rural em afetação, né, denominado PRA, hoje em dia, foi criado pela nova Lei do Agro, né, pela 3.986 desse ano, mas ele derivou da MP do Agro de outubro do ano passado. Tá? Lembrando que a MP do Agro ela foi criada com a finalidade principal de fomentar, né, aumentar a participação do setor privado no financiamento do agronegócio. Tá? E, portanto, gerou uma série de medidas para dar mais segurança jurídica, mais celeridade, mais transparência para as operações. Né? E aí vale destacar o próprio PRA, né? Apesar do que o PRA não é o primeiro instituto de afetação imobiliária do nosso ordenamento jurídico, né? É importante ressaltar isso, a gente já tem o patrimônio de afetação aplicável às incorporações imobiliárias, né? Que foi criado lá na 10931, em 2004. Evidentemente que tem algumas, enfim, diferenças, e aí a gente vai discutir isso também nos debates, em especial no que tange aqui a contaminação das dívidas trabalhistas, previdenciárias e fiscais, isso é um ponto sensível, tá na nossa pauta aqui para discutir esse item. Criou o Fundo Garantidor Solidário, né? o antigo Fundo de Aval Fraterno, que nada mais é do que uma comunhão de recursos aportada por produtores e por credores para garantir operações de crédito, tá? Gerando uma espécie de aval cruzado com obrigação dos produtores. Criou-se a CIRA, a Sede Imobiliária Rural, um novo título do agro, aí, representativo, enfim, que é um título de crédito representativo da promessa de pagamento em dinheiro no futuro e de entrega da área afetada, considerando que a CIRA é sempre vinculada a um patrimônio rural em afetação, mas a gente vai discutir a CIRA e até o Fundo Garantidor num outro evento. Que mais que vale destacar aqui das implementações da nova Lei do Agro? Alterações relevantes e substanciais na Lei 8929, né, de 94, a lei que criou a célula de produto rural, que, sem sombra de dúvida, é o principal instrumento de financiamento do agro, todos sabem disso. Dentre as modificações principais, a alteração do rol de legitimados para emitir a CPR, né? Antigamente a gente tinha produtores, suas associações e cooperativas. Agora amplia-se um pouco o espectro dos legitimados. As empresas florestais podem emitir, as empresas, enfim, que realizam a primeira industrialização, transformação dos produtos rurais também, entram aí moinhos, frigoríficos, enfim, as usinas que não têm áreas próprias. Então, isso foi uma alteração bem relevante. Tá? Permitiu-se a construção de alienação fiduciária de lavoura na CPR, né? De bens futuros, bens de informação, isso também foi uma alteração substancial aí para o setor. Possibilitou-se a emissão da CPR de forma escritural, tá? E, de certa forma, isso foi aplicado a todos os títulos do setor, né? Justamente para dar mais transparência, mais celeridade, tá? E esse momento foi bem oportuno, né? De pandemia, onde a gente tem dificuldade de trânsito de documentos, então essa mudança foi importante. A inclusão, né? A possibilidade de inclusão de cláusula com variação cambial, um antigo pleito do mercado, tá? Sem restrições com relação aos adquirentes da CPR, diferentemente do que aconteceu. Enfim, e as alterações da 899 já discutindo sobre a importância da CPR para o setor. Tá? Outra alteração da nova lei foi justamente em 86, né, de 2004, que criou os antigamente denominados novos títulos do agro. Tá? Ratificou-se a extra-concursalidade do CDAWA, né, o Certificado de Depósito Agropecuário e o Warrant Agropecuário. A gente já tinha um entendimento, de certa forma, pacificado na jurisprudência, então esta concursalidade desse crédito, e agora a gente tem essa previsão legal que dá ainda mais segurança para as operações de warrantagem, de carrego de estoque, etc. Tá? Com relação ao CRA, ao CDCA, né, foi também permitida a inclusão de cláusula com variação cambial,
mas restringiram, né, aos destinatários. No CDCA, especificamente, foi restrito às securitizadoras, que emitiriam CRA indexados também em moeda estrangeira, e em direitos creditórios também indexados em moeda estrangeira, ou para investidores não residentes. Tá? No CRA, a mesma coisa, desde que lastreado em direito creditório também indexado em moeda estrangeira e destinados aí a investidores não residentes. Tá? E, por fim, aí, acho que uma inclusão, uma novidade para todos, que não estava na MP do Agro, mas que foi contemplada aqui no texto final da nova lei do Agro, que foi a possibilidade de construção de garantias reais para empresas estrangeiras ou empresa controlada por estrangeiros, né, que certamente vai catalisar bastante as operações e atrair recursos para o agro. Mas todos esses temas a gente deixa para um segundo momento. Vamos focar aqui no PRA, que já tem bastante assunto para a gente discutir. Em breves palavras, pessoal, antes de abrir para os meus colegas debatedores, o PRA, o Patrimônio Rural de Afetação, nada mais é do que a segregação de uma fração específica da área ou da área como um todo em garantia de uma operação de crédito firmada via cédula de produto rural ou sede imobiliária rural. Tá? A ideia do PRA, a ideia geral do PRA, que é, primeiro, permitir o fracionamento da área, né, a ser otorgada em garantia. A gente sabe no setor que é muito usual você ter garantias de valores muito superiores da dívida garantida em virtude da indivisibilidade do ativo imobiliário. Essa situação é muito comum, então o PRA vem para endereçar esse problema. Né? O setor produtivo do agronegócio pleiteava essa espécie de garantia há muito tempo e aí passa a ser contemplado. E o segundo objetivo, evidentemente, que é blindar essa área afetada de outras dívidas do proprietário rural, né? Ou seja, à medida que eu afeto, que eu segrego aquela área, é como se eu tirasse da esfera patrimonial do proprietário e consequentemente, essa área não poderia ser afetada por outras dívidas, ressalvado dívidas trabalhistas, fiscais e previdenciárias, que é uma questão polêmica que a gente vai discutir nas perguntas aqui, tá bom? Então, enfim, para inaugurar aqui a rodada de debates, eu tomo a liberdade de fazer a primeira pergunta e vou direcionar ao meu amigo Rafael Molinari, né? E basicamente, Rafael, tem uma discussão considerável no mercado aqui com relação à natureza jurídica do PRA. Tá? Isso tem efeitos práticos relevantes. Eu queria ouvir de você aqui, na sua visão, qual que é a natureza jurídica do patrimônio rural em afetação. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com você. Agradecer o convite. Um prazer estar com o colega Arthur Ferreira também. Bom, primeiro, antes de começar, é importante que muitas opiniões, né? O Instituto é muito novo, a gente ainda não teve a aplicação prática, praticamente, não tivemos ainda o judiciário olhando tudo isso, então aqui é o nosso melhor esforço para trazer alguma resposta, ou pelo menos a nossa opinião, para esses principais pontos controversos. Bom, vamos lá. Natureza jurídica do PRA. Isso realmente tem sido discutido no mercado, conversei com vários colegas sobre esse ponto. Minha opinião, e acho que vocês aqui da mesa compartilham comigo, é que ela é uma garantia, né? Ela é uma nova modalidade de garantia colegas e respeitadas, com posições aí muito boas de mercado, conhecem o setor, defendem que poderia ser uma restrição ao direito de propriedade, alguns até, e aí eu acho que não é o caso, de direito real, o novo direito real, e eu também não entendo dessa forma. Então, para mim, analisando aqui diversos artigos da lei passados, não só na parte patrimônio rural, mas também na parte de CIR, e uma interpretação estática da lei, né, do que o legislador quis, e nós aqui tivemos a oportunidade de participar disso lá tanto no Ministério da Agricultura, quando da edição da MP, depois na conversão em lei lá na Câmara dos Deputados, a gente sabe que o que o legislador quis realmente foi colocar isso como uma garantia. Então, entendo que a natureza jurídica é como garantia, não é um direito de propriedade ou restrição de propriedade, não é isso. E também não é um direito real, porque para ser direito real precisa estar expresso na lei, e isso não está, né, não foi colocado dessa forma.
O que é, então? É uma garantia que a lei trouxe formas de discussão, ela trouxe, que nós vamos discutir daqui a pouco, regramentos de Constituição, que também vamos comentar logo mais, e que ficou muito claro, pelo menos para mim, que é possível sim a gente defender que é uma garantia diretamente. Para os que não defendem isso, desculpa, mas que não defendem isso, imaginem que teriam que fazer uma hipoteca sobre o PRA, o que não faz o menor sentido, a gente teria aí um tiro no pé do Instituto, ou mesmo uma alienação fiduciária sobre o PRA, a gente perderia algumas vantagens importantes que a lei trouxe para o PRA. Então, por um ângulo ou por outro que eu olho esse tema, me parece que a natureza jurídica é de garantia realmente. Isso não é só, como você mesmo comentou, uma análise teórica que está longe do nosso dia a dia, porque a partir dessa análise você vai colocar cláusula na cédula de produto rural, ou você vai colocar de outra forma na CIR. Então, vai construir uma alienação fiduciária, vai colocar como garantia direto, vai fazer uma hipoteca. Então, essa é uma discussão importante, mas que, para finalizar essa minha primeira intervenção, eu defendo, sim, que é uma nova modalidade de garantia. Vamos aqui para os próximos pontos controversos. Deixa eu só, na verdade, tomar a liberdade de fazer só um complemento. Na verdade, reforçar aqui a sua opinião, eu compartilho da mesma opinião, tá? Como você já antecipou. Existem duas passagens na lei que reforçam esse entendimento, né? Ratificam esse entendimento, tá? Eu queria só mencionar aqui o artigo 16, que fala que a emissão da CPR, né, que utilizar o PRA como garantia, ou seja, na interpretação até literal, aqui é mencionado o PRA como garantia, e o artigo 18, né, parágrafo 1º, também fala isso, a CIS será garantida pelo PRA, né? Então, se você utilizar o histórico de todas as discussões com relação ao tema, era para ser garantia, e se você utilizar uma interpretação literal aqui também, em tese está claro que é uma garantia, tá? Então, enfim, eu só queria fazer esse complemento aqui para ratificar esse entendimento e dizer que eu compartilho do mesmo entendimento. Perfeito. A gente tem outros artigos, né? O 7, o 7º, o 10º, o 22, enfim, a gente tem esparso na legislação, como eu disse, alguns artigos, mas esses que você comentou dá uma literalidade aí para nossa interpretação. Legal, maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui também interessante para o nosso amigo Arthur Ferreira. Arthur, qual é a forma de constituição do PRA? Como que vai ser constituído aí o nosso patrimônio rural e afetação? Olá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu queria agradecer aqui o convite do Marcelo Winter. É um prazer estar aqui com vocês, com o Rafael também, Molinari. Agradecer ao VBSO Advogados, que é um escritório de referência no agro, né? Então, quando a gente fala de agro, vem sempre na cabeça logo de cara o VBSO. Mas vamos lá. Para falar quanto à forma de constituição do PRA, a lei também não deixa muito clara, né? A gente tem que fazer um pouco de interpretação da lei, mas a gente entende aqui que poderia ser por um instrumento particular, por solicitação do próprio proprietário. Isso porque a lei propriamente não descreve que deveria ser por escritura pública, apesar de a gente já ter ouvido alguns cartórios aí querendo puxar a sardinha um pouco para o lado e dizer que isso aqui deveria ser por escritura pública, mas não nos parece o caso. Assim, pela interpretação da lei aí bem clara, daria para ser feito por instrumento particular. Então a ideia é que se crie um instrumento particular, primeiramente no próprio cartório, antes mesmo da contratação do crédito. Apesar de vislumbrarmos aqui a possibilidade de ser formalizado concomitantemente ou de forma cedular esse PRA também, né? Não vemos um prejuízo aqui da lei. E depois de depois de constituído, então, esse PRA no cartório, poderia, sim, ser emitida a CIR e a CPR, que vai ser levada a registro na entidade registradora, hoje na B3, e sendo que essa CPR ou essa CIR não precisaria nem mesmo ser levada à verbação no cartório, né, na matrícula do imóvel, o que é uma inovação aqui legal, é alguma coisa que
que funciona de forma diferente do que a gente está acostumado até hoje em dia nas garantias de imóveis, né, que tem que levar registro ali registro ou averbação na matrícula do próprio imóvel. Então, é uma inovação aqui que, em tese, poderia funcionar de uma forma bastante prática. Então, quanto à forma de constituição, é isso que a gente entende aqui. Agora, eu gostaria de voltar a palavra aqui, a pergunta para o Marcelo Winter. O Winter, quais são os requisitos para a constituição do PRA? Legal, Arthur. Obrigado pela pergunta. Bom, os requisitos, de certa forma, estão bem detalhados no artigo 12 da nova lei. Tá? Quais sejam comprovação de inscrição de imóvel no CAD, comprovação de inscrição de imóvel no CNIR, né, que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, apresentação do georreferenciamento, comprovação de regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e ambiental, apesar do que a comprovação da regularidade ambiental não está previsto no mesmo inciso, mas está previsto em outras passagens da lei. Tá? Apresentação de memorial descritivo dos confrontantes com os ocupantes, enfim, coordenados dos vértices, né, da fração a ser afetada, se for o caso, planta do imóvel. Então, são requisitos, de certa forma, objetivos e estão bem, tirando a regularidade que a gente vai comentar, são requisitos que estão bem alinhados aí na lei. Existem dois pontos que chamam a atenção, que eu acho que pode se tornar grandes entraves para o Instituto, e aí eu queria debater um pouco mais. Basicamente, primeiro, comprovação de regularidade trabalhista. Né? A lei menciona que a comprovação se daria através de certidões forenses, certidões de distribuição forense ou certidões de protesto. Né? E isso chama atenção na medida em que é muito usual médios ou grandes proprietários rurais terem alguma contingência trabalhista. Né? É normal e legítimo, né? O proprietário querer discutir em juízo uma eventual demanda laboral que não concorda. Então, isso não torna o proprietário rural irregular do ponto de vista trabalhista, é evidente. Você ter uma contingência não o qualifica como irregular. Tá? Então, esse ponto eu acho que vai ter que ser interpretado pelos oficiais de registro. Eu espero que eles tenham razoabilidade, né, e não levem a interpretação na literalidade aqui do artigo 12. Tá? Então, esse ponto me chama a atenção e me preocupa um pouco. De novo, não é uma contingência que qualifica o proprietário como irregular. Tá? A regularidade trabalhista aí tem que se dar de outra forma. E aí é uma análise subjetiva, difícil aplicação no meu modo de ver. E o segundo aspecto que me chama a atenção é a regularidade ambiental. Né? Todos sabem da dificuldade para você comprovar e demonstrar, aferir a regularidade ambiental de um ativo imobiliário, sobretudo em área rural. A gente tem uma legislação esparsa, tem competência legislativa concorrente em alguns aspectos, né, dos estados e da União, no que tange a licenciamento, programas de regularização, e isso torna a avaliação, né, a checagem da regularidade ambiental muito complexa. Em várias situações, até uma auditoria legal detalhada tem dificuldades para concluir pela regularidade. Então, esse ponto também me chama atenção, me preocupa como os oficiais de registro vão avaliar e vão checar essa regularidade. Né? Meu receio é que eu chegue lá para registrar um patrimônio rural em afetação e o oficial questione esses dois aspectos, regularidade trabalhista, né, e regularidade ambiental, sendo que é muito difícil você ter essa conclusão. Então, esses são os pontos sensíveis que eventualmente podem prejudicar a aplicação e implementação desta garantia. Tá? Eu queria aproveitar aqui, Arthur, extrapolando um pouquinho a sua pergunta, e falar um pouquinho sobre os restritivos para a constituição do PRA. Né? Porque, na verdade, quando você constitui, você tem que observar os requisitos, mas também tem que observar os restritivos. Tá? E aí, os restritivos também estão bem detalhados na lei, acho que aqui até de forma mais objetiva, né? E vale comentar aqui quais sejam. O imóvel não pode estar previamente onerado com outras garantias reais, como hipoteca, alienação fiduciária. O imóvel não pode ter, contém em sua matrícula nenhuma limitação, seja administrativa ou judicial, tá? Averbada ou registrada na própria matrícula. O imóvel não pode ser considerado bem de família.
que é o bem de família aqui? Acho que grande parte conhece esse conceito, mas só para deixar claro, o bem de família nada mais é do que o imóvel que é utilizado pela entidade familiar como sua residência, tá? Evidentemente que pode se discutir esse conceito de bem de família, ou seja, o sujeito não reside naquele imóvel, mas eu qualifico como bem de família porque é de lá que ele retira a sua subsistência, né? Isso faz sentido, né? Mas obviamente você tem que avaliar se esse é o único imóvel do sujeito, etc. Então, não pode ser bem de família, não pode ser considerado pequena propriedade rural, que é aquela que tem um tamanho máximo de 4 módulos fiscais, e não pode ter área inferior a um módulo rural, que aí vai variar de município para município, tem algumas premissas específicas, tá? Então, esses são os restritivos que a lei impõe para a constituição do PRA, que devem ser observados no momento da sua constituição, tá? E falando em restritivo, tem uma questão que me vem em mente aqui, que eu queria também colocar para debate, que é com relação à possibilidade de constituição do PRA por terceiros, né? Ou seja, eu sou o devedor da dívida, enfim, do crédito, mas eu gostaria que um terceiro proprietário garantisse a minha operação de crédito, tá? Então, essa é uma pergunta que eu gostaria de, rodando de novo, passar para o Rafael Molinari. Vamos lá, vamos lá. Essa é um pouco mais tricky, né? Mas ela é bem objetiva, na medida em que a gente parte do pressuposto que o PRA só pode ser vinculado em garantia ou na CIR ou na CPR. Se a gente verificar que na CIR só pode emitir o proprietário do imóvel rural, me parece que a gente tem aqui um problema, a gente não conseguiria que um terceiro garantidor emitisse em favor do emitente da CIR, tá certo? Então, me parece, na CIR, a gente conseguir fazer essa vinculação. Já na CPR, a lei não trouxe restrição nenhuma nesse sentido. Então, por que não incluir na CPR um terceiro garantidor do emitente, por exemplo, que fizesse aí a constituição do PRA para o credor daquele emitente da CPR. Então, na CPR eu entendo que é possível sim a gente ter esse terceiro garantidor constituindo o PRA, porque não há restrição na lei, mas na CIR eu realmente vejo com mais dificuldade essa possibilidade. Vamos ainda verificar como o mercado vai analisar isso, mas me parece que na CIR nós não poderemos ter esse terceiro garantidor incluído. Deixa eu passar aqui agora para a próxima pergunta. Para o nosso amigo Arthur novamente, continuar aqui a rodada. Arthur, dias comprar do patrimônio rural em afetação. Vamos lá. De acordo com o artigo 28 da lei, ele trata da forma de execução da CIR, mas a gente entende aqui que deveria funcionar também para a CPR, porque a CPR foi incluída depois nesse instituto aqui por emenda, né? Para quem acompanhou ali a MP do Agro e aí agora a lei. Então, o próprio artigo trata que ele vai seguir basicamente os procedimentos da Lei 9514, que é da alienação fiduciária, ou seja, a gente vai ter que informar o cartório de registro de imóveis, vamos ter que ter uma notificação. Aqui a lei não é clara, mas a gente até sabe que já tem algum pessoal já discutindo a possibilidade de discussão sem notificação, mas aí parece ser uma inovação exagerada da lei, né? Já é uma discussão extrajudicial, então a gente entende que é importante que tenha a notificação para o devedor, para a purgação ou não da mora, para depois sim a transferência da propriedade, que é equivalente à consolidação da alienação fiduciária. E aí, quando se tratar de fração do imóvel, o cartório vai desmembrar e vai abrir uma matrícula nova. E aí segue, sim, os dois leilões, né? O primeiro pelo valor de avaliação e depois pelo valor da dívida. Um ponto importante dessa lei que ela trouxe é o parágrafo 3º do artigo 28, que ela deixa expressa a possibilidade de cobrar o saldo devedor da dívida, ou seja, que faltar com a execução desse imóvel, né? Então, o imóvel tira aquela discussão
da lei da alienação fiduciária, dos imóveis residenciais ali do sistema de financeiro de habitação que quitam a dívida. Então, aqui está bem claro. Vamos lá, agora para continuar a rodada aqui, eu vou perguntar mais uma vez para o Winter. O Winter, quais são os efeitos da RJ do proprietário rural sobre o PRA? Pô, Arthur, acho que esse é um ponto que muita gente já está questionando aqui nas perguntas, né? Nas perguntas no Q&A aqui. O parágrafo 4º do artigo 10 é expresso e muito claro no sentido de que a recuperação judicial do proprietário rural não afeta o PRA, né? Ele não contamina o patrimônio rural afetação. Tá? Então, em tese, nem sequer uma declaração de essencialidade feita, né, declarada pelo juiz da recuperação do proprietário rural, poderia contaminar o PRA. Tá? Isso porque é o patrimônio que não se submete aos efeitos da 11.101, né, da Lei de Recuperação Judicial. Se a gente fizer um paralelo entre alienação fiduciária e PRA, e na sequência a gente vai fazer esse cotejo aqui entre as garantias reais imobiliárias, lá no 49, né, no parágrafo 3º do 49 da Lei de RJ, quando a gente fala de alienação fiduciária, é o crédito vinculado à garantia fiduciária que não se submete à Lei de RJ. Aqui é um pouco diferente, né? Aqui é o próprio patrimônio que não se submete à recuperação judicial do proprietário, tá? Então, nesse contexto, em hipótese alguma, na minha visão, na minha leitura, o patrimônio rural poderia ser atingido pela recuperação do proprietário. De novo, mesmo que aquele ativo seja considerado essencial para fins das atividades da recuperanda, tá? Isso eu acho que pode gerar alguma polêmica, mas está em linha com o entendimento mantido na discussão da MP do Agro, no projeto de conversão, até a chegada aqui ao texto final, né? Então, a gente tem que ter essa interpretação finalística também, né, teleológica da lei, a interpretação sistemática, né, cotejando com a lei de RJ, e a interpretação literal aqui, né, que é o próprio patrimônio que nos submete. Então, já respondendo várias perguntas aqui com relação a esse ponto, na minha visão, não teria nenhuma contaminação. Tá? A execução do patrimônio rural de afetação não poderia ser obstada, não poderia ser prejudicada em nenhuma hipótese pela recuperação judicial do proprietário rural. Tá? Essa é a minha visão. Vamos lá, Rafael. Então, eu vou inverter agora, para a gente não ficar na mesma ordem sempre, eu vou inverter, vou pedir para o Arthur responder essa. Eu comentei no início, né, do patrimônio de afetação aplicável às incorporações imobiliárias, né, regido lá pela 10.931 de 2004, tá? Ou seja, já tem um bom tempo esse instituto, né, e é aplicado largamente nas operações imobiliárias, muitos aqui já sabem. E lá a gente tem um tratamento distinto com relação à blindagem do patrimônio. E aí, avaliando essa questão, eu pergunto para o Arthur se a não blindagem do PRA com relação às dívidas trabalhistas, previdenciárias e fiscais, se isso poderia colocar em xeque o próprio Instituto, né? Se isso pode prejudicar a implementação do Instituto do Patrimônio Rural em Afetação. Vamos lá, na verdade realmente é um ponto polêmico aí trazido pela própria lei, né? Eu entendo assim, sendo bastante objetivo aqui, eu entendo que sim. Além de criar uma grande confusão, né, para os operadores do direito aqui, que você já cria uma falsa referência, aquele é o Instituto do Patrimônio de Afetação da Incorporação Imobiliária, que protege especialmente o adquirente dos imóveis e tal. Aqui não, aqui é uma garantia que vai contra o próprio espírito, né? Ela não protege sequer as demais dívidas trabalhistas, previdenciárias, fiscais, ou seja, ela não protege talvez nem mesmo o próprio garantido aqui. Então, acho que assim, sendo objetivo aí, Winter, acho que é um ponto aqui que a lei merece aprimoramento aqui. Agora vamos lá, vamos passar um pouco aqui a pergunta que eu fiz duas para o Winter, vou passar para o meu colega aqui, o Rafael Molinari. Rafael, quais são as vantagens
se for o caso, do PRA sobre alienação fiduciária e hipoteca. Muito bem, muito bem. Essa é bem interessante, né? Porque tem muita gente falando que alienação fiduciária e PRA seria muito parecido e que, portanto, por que seguir nessa linha? Alguns colegas, como a gente falou lá no início, inclusive, não, tem que fazer alienação fiduciária sobre PRA, questão da natureza jurídica, né? Quais são as vantagens, então, diferenças principais aqui que a gente tem que tratar? Bom, com relação à hipoteca, acho que não tem muita discussão. O PRA ele é muito, muito melhor do que a hipoteca. Podemos destacar de alguns pontos básicos, como a execução, né? A execução é muito mais célere no patrimônio rural afetação do que na hipoteca. A gente tem a questão de ser atingido ou não pela recuperação judicial e falência. Então, a hipoteca, sem dúvida que garantias reais ali, segunda classe, enquanto que, como o Winter acabou de comentar e eu concordo plenamente, o próprio patrimônio rural e afetação não é atingido pela lei de recuperação e falência, nossa 11.101, lá de 2005. Então, com relação à hipoteca, eu vejo realmente sentido nessa discussão. Na alienação fiduciária, a gente já tem aí realmente mais similaridade. A discussão, como o próprio Arthur comentou, é praticamente a mesma, né? Então, a gente tem aí pouca vantagem nesse sentido. O que eu acho de mais relevante nisso é essa questão que o Winter acabou de trazer da não sujeição do PRA para a lei de recuperação e falência, coisa que, apesar da extraconcursalidade da alienação fiduciária estar garantida e clara, a gente tem a questão do parágrafo 3º do artigo 49, desse ponto de essencialidade do bem de capital, né? Então, aqui eu acho que o PRA tem uma vantagem bem, bem relevante contra a alienação fiduciária. Outra vantagem interessante é que o PRA, se você tiver depois, no momento ali de execução da garantia, praceamento, leilões, enfim, o credor do PRA ele pode continuar cobrando o saldo. Isso na lei de alienação fiduciária não é assim. Se essa alienação fiduciária estiver dentro de uma CPR, a lei também trouxe essa possibilidade já clara de continuar buscando o saldo. Então, nesse aspecto, PRA e alienação fiduciária dentro de CPR, a gente tem aí praticamente não há vantagem. Mas se você tiver um instrumento de alienação fiduciária à parte e um PRA, aí você vai ter mais, pelo menos, a discussão de cobrança do saldo devedor. E a maior vantagem que o Winter já trouxe no início é a questão do fracionamento, né? Então, ao contrário da alienação fiduciária e da hipoteca que recaem integralmente sobre o imóvel, o PRA pode ser constituído sobre uma fração dele, o que é muito importante e interessante para o produtor rural, que pode efetivamente colocar como garantia para a sua dívida algo do tamanho ou da porcentagem ali que dão em relação tanto à hipoteca, muito grandes, e com relação também à alienação fiduciária, algumas muito relevantes também. Vamos aqui para a próxima pergunta. Aqui entender, Winter, de você, dado todos esses pontos controversos, tudo que a gente falou aqui até agora, o que você enxerga aí de principais gargalos, né, para implementação do PRA? Então, na prática, aí, vamos falar um pouquinho agora de como a gente acredita, né, não temos bola de cristal, mas como a gente acredita que isso vai ser implementado na prática, né? Em que tipo de estruturas, em que tipo de operações e como que a gente vê o funcionamento disso. Bom, Fel, eu acho que como todo novo instituto, né, é possível que o setor no início tenha certas dúvidas, dificuldade para a implementação do PRA. Acho isso normal, tá? E com o tempo é bem possível, provável, eu acredito que essas dúvidas se resolvam e a gente consiga utilizar o instituto em sua plenitude, né, da forma que foi concebida mesmo lá desde a MP do Agro, tá?
De novo, tem 2 pontos aqui que me chamam muito a atenção, que poderiam ser considerados gargalos, que eu acho que tem que ser avaliado pelo mercado como um todo. Tá? Primeiro, a assimetria de entendimento entre os oficiais de registro. Né? Como a gente comentou durante essas questões prévias, tem uma série de itens aí, de certa forma, polêmicos, né? Controversos, como a natureza jurídica do PRA, essa questão da checagem de regularidade ambiental, trabalhista, tudo isso comporta interpretações distintas. Né? Então, como os oficiais que serão os responsáveis pela checagem desses requisitos vão avaliar esses itens, a gente não sabe como vai ser na prática. Tá? Então, o meu receio é que a gente tenha essa assimetria de entendimentos e isso prejudique o Instituto. Né? Veja bem, isso é importante ressaltar aqui, isso não é uma crítica aos oficiais, pelo contrário, acho que os oficiais de registro estão fazendo um trabalho fantástico, sobretudo nesse período de pandemia, lançaram agora, né, o Sistema Nacional de Registro Eletrônico de Imóveis, que está funcionando super bem, estão participando de todas as discussões da nova lei, né? A gente vê de forma recorrente eles dando opinião, isso é ótimo, porque, de novo, ali entendimento, né? Todavia, a gente está falando de um país enorme, né? Enfim, dimensão continental, a gente tem uma heterogeneidade aqui das cidades, né? Das competências, então é possível que a gente tenha divergência. O quanto mais a gente tiver um alinhamento de entendimento, seja para um lado ou para o outro, melhor para a gente ter mais segurança jurídica e, consequentemente, agilizar a implementação desse tipo de garantia. Tá? Então, me preocupa bastante essa questão da simetria de entendimentos, mas acho que se eles continuarem, enfim, dessa forma, acho que a gente vai resolver rapidamente. O segundo ponto que me preocupa bastante, que também pode ser um gargalo na minha percepção, e eu já entro em algumas perguntas aqui que estão circulando, é com relação à escolha específica da fração a ser afetada, quando a gente estiver falando de patrimônio de afetação aplicável a uma fração específica da área e não na área como um todo. Né? A lei não trata de questões importantes como, por exemplo, regularização ambiental. Né? Ou seja, eu vou pegar uma fração específica, mas eu preciso observar ali, por exemplo, reserva legal. Né? Eu já tenho que imaginar que se eu afetar aquela área, ela tem que contemplar reserva legal ou não. Né? É muito difícil, eu imagino que você, numa área contígua, conseguir delimitar, por exemplo, numa área de cerrado, 20% de reserva legal no seu patrimônio na afetação. Então, isso é bem improvável. Então, esse tema não é tratado na lei. Tá? Então, como as partes vão escolher a fração específica, dado que a lei não disciplina essas questões de regularização ambiental, eu acho que é um ponto importante e um ponto para ser discutido. Tá? Que, por exemplo, eu vou lá e peguei uma fração de 20% de uma área, lá, 30% de uma área, e ela não tem reserva legal. Numa eventual execução, né, e consolidação definitiva da propriedade para o credor, qual a obrigação do credor ato subsequente? É fazer a recomposição, né, a recondução das obrigações ambientais? Me parece que sim, me parece que isso é automático. Né? Todos os proprietários rurais têm que observar os ditames legais ambientais aplicáveis. Então, eu precisaria fazer essa recondução. Mas, obviamente, que isso perde um pouco de atratividade do Instituto. Né? Ninguém pega uma garantia pensando em ter uma contingência no futuro. Ou seja, poxa, vou ter que reconduzir uma reserva legal, mas não tem outra área, vou gastar dinheiro com isso. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é realizar o crédito que eu ofertei lá através da CPR ou da CIR. Então, esse item eu acho que ainda está um pouco em aberto. Vamos ver como o mercado vai tratar. Tá? Uma saída possível, eventual, a gente já disciplinar no próprio instrumento de constituição do PRA aí, alguma obrigação do proprietário de manter uma reserva legal já previamente existente na área que permanecer, né? Na área maior lá da afetação. Mas, de novo, tudo isso ainda gera dúvidas. Tá? Então, essa questão do fracionamento, da escolha da fração específica, talvez ainda gere alguma dúvida e a gente tenha que discutir isso na prática. Tá? Esses são os 2 principais gargalos para mim, para a implementação efetiva do PRA nas operações. Tá? Bom, pessoal, eu queria, dado o adiantado da hora aqui, a gente acabou acelerando bastante nas perguntas, eu queria passar para a segunda parte aqui, responder algumas perguntas dos participantes para a gente não perder a oportunidade. Né? A gente tem um horário restrito, mas vamos lá.
Rafael e Arthur, eu vou tomar liberdade aqui de conduzir, eu vou abrir aqui o Q&A aqui e eu vou direcionando algumas perguntas. A primeira pergunta aqui, a parte ideal fracionada pelo patrimônio e afetação precisa ter reserva legal, é justamente o que eu acabei de comentar, isso a lei não disciplina. O ideal seria que já contemplasse, mas assumo que isso vai ser muito difícil na prática, né? Então, em tese, a gente teria a obrigação do credor de fazer essa recomposição, essa recondução, salvo se disciplinar de forma diferente no próprio instrumento, mas não existe nenhuma disposição sobre isso na lei. Segunda pergunta, já direciono para o Arthur aqui, é uma pergunta simples, mas posso emitir PRA vinculado a uma CPR? Sim, pode, né? Na verdade, você tem, a gente comentou, na verdade, a ideia do Instituto, como ele foi criado, é que você crie primeiro o PRA e depois emita uma CPR derivada desse PRA, né? Ou uma CIR. São os dois únicos títulos que são possíveis de emitir. Então, se cria o Instituto e emite a CPR, mas a gente entende que, inclusive, dá para criar o próprio Instituto na própria CPR, antes mesmo, né, do desembolso ali, de recursos, você leva a registro o PRA dentro da própria CPR. Perfeito, Arthur. Obrigado. Estamos em linha. Rafael, vou direcionar isso para você, da Ana Leais. Você tem alguma ideia de quando o Banco Central possibilitará a utilização do PRA? Não me parece que a gente precise do Banco Central para começar a utilizar o PRA. Não me recordo aqui de na legislação olhar alguma coisa pendente do PRA. O que ela pode estar se referindo, talvez, é a questão do registro da CIR ou da CPR, que também traz essa vinculação, na entidade central autorizada pelo Banco Central para registro da CIR e da CPR com PRA. Isso, imagino que ela esteja se referindo a isso, e aí sim, aí nós precisamos realmente de uma regulamentação do Banco Central para que seja possível. Então, na prática, a gente poderia aí construir o patrimônio rural afetação, mas esse registro ainda da CIR ou da CPR ainda depende de regulamentação, na minha visão. Legal, obrigado, Rafael. Eu vou responder aqui, na verdade, vou repassar a pergunta a Francisco Vargas, vou responder. Atualmente, a hipoteca, se haver uma ação previdenciária ou trabalhista e haver uma penhora deste imóvel motivado por essa ação, a preferência do imóvel será destinada para a liquidação desses créditos? Neste caso, como se comporta, a garantia via PRA, se houver uma ação após a constituição dessa garantia, né? Vamos lá. Primeiro ponto, é importante ressalvar que, como restritivo para a constituição do PRA, né, a gente não pode ter nenhum impedimento registrado na matrícula. Então, se tiver alguma oneração, algum impedimento administrativo ou judicial, como, por exemplo, uma penhora, já é fator restritivo, você não consegue sequer constituir o PRA. Tá? Essa regra está no artigo 8º da nova lei. Com relação à ação futura, em tese, pelo que está disposto, as dívidas trabalhistas podem afetar o patrimônio rural em afetação, pode contaminar, né? Então, você não teria essa preferência, tá? Isso é uma crítica ao Instituto, como o Arthur bem comentou, diferente do patrimônio de afetação aplicável às incorporações imobiliárias, que só podem ser afetadas pelas dívidas trabalhistas daquela incorporação específica, né? Então, é muito mais restrito, é um risco muito mais previsível. Aqui não, aqui a gente tem essa exposição e essa certa desvantagem, tá? Isso é importante ter ressalvado, Francisco. Deixa eu passar para a próxima aqui. Eu vou direcionar, agora vou inverter de novo, vou passar para o Rafael, a pergunta do meu amigo e sócio Fernando Pimentel. Ele está acompanhando vários webinários aí, ele está comentando que essa questão dos registros, né, tem sido muito polêmica e ele quer saber como que a gente enxerga essa questão dos registros aí da CIR e do patrimônio rural em afetação, já antecipando que, como comentado, a CIR não precisa ser registrado, né, no cartório de registro de imóveis. Então, assumo que a gente verse aqui sobre o patrimônio rural em afetação, Rafael.
Com relação ao patrimônio rural e afetação, a Constituição obrigatoriamente deve ser no cartório de registro de imóveis, né? E aí você tem dois caminhos, como bem comentado, acredito que pelo Arthur. Você pode fazer antes o patrimônio rural em afetação, então você vai ao cartório, o proprietário de imóvel rural constitui aquele PRA, e aí depois você vai vincular a CPR ou a CIR, são as únicas possibilidades, ou você já faz diretamente na própria CPR ou na própria CIR essa constituição. E aí você vai acabar registrando, você vai levar no cartório de registro de imóveis a CPR e a CIR. Não por conta da obrigação de registro dos títulos, mas sim pela constituição do PRA. Então, em resumo aí, se você fizer antes o PRA, na hora da emissão da CIR e da CPR, você não vai mais a cartório. Se você constituir junto com o título, aí você vai levar, sim, no cartório de registro de imóveis. Não sei se tem mais algum ponto que ele comentou, Winter, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, de uma forma mais global mesmo, Rafael. Obrigado. Eu vou pedir a ajuda aqui do Arthur agora para responder uma pergunta. Dívidas anteriores do produtor, né? E eu assumo aqui que a gente está se referindo ao proprietário rural, que não tributárias e trabalhistas têm o condão de anular o PRA, né? Não tributárias e trabalhistas, eu acho que não. Aqui eu entendo que não. Eu acho que se você tiver tido os cuidados, né? Se não são uma dívida já em execução ou que já esteja recaindo sobre o imóvel, né? Já tem uma penhora, já tem alguma coisa ali, algum ônus no próprio imóvel, não imagino que não. Acho que aqui respeita a preferência dos registros e por aí vai. Não sei se vocês acham de alguma outra... Estão pensando em alguma coisa diferente aqui, mas é o que me parece. Eu tenho o mesmo entendimento. Acho que estamos em linha, ressalvado situações de fraude, né? Fraude a credores, e aí, obviamente, que é uma situação excepcional, extraordinária, que tem que ser comprovado, o que não é algo tão simples. A gente sabe que, na prática, fraude não basta só o ato, tem que ser comprovada a intenção, e aí a gente entra numa questão subjetiva, então é muito mais complicado, mas meu entendimento é o mesmo também. Vamos lá, agora uma pergunta rápida aqui. Enfim, existe alguma maneira do credor se certificar que o produtor está quite com o meio ambiente? Como eu comentei, a lei não traz nenhuma orientação, né, nenhuma forma de averiguação, né, com relação à regularidade ambiental. Essa checagem muitas vezes não é simples, tá? Tanto é que muitas vezes depende de uma auditoria legal detalhada, sobretudo, sem ser repetitivo, mas reforçando, sobretudo por conta da legislação esparsa, enfim, da competência concorrente dos Estados de União em algumas matérias. Então, não tem uma forma específica. O ideal seria fazer uma avaliação geral daquele ativo imobiliário, né, avaliando certidões, alvarás, licenças, etc., conforme aplicava, a depender da localização, da destinação do imóvel e etc. Então, não tem uma forma definida. Só um ponto, Winter, isso que você acabou de comentar, é que isso, para os credores diligentes especialmente, já é algo que é feito quando você pega a alienação fiduciária ou hipoteca de um imóvel, tá certo? Especialmente a alienação fiduciária. A diferença aqui é que a gente tem a lei trazendo uma condição para a Constituição. Mas, assim, eu vejo pessoas com muito medo disso, receio, poxa, como é que eu vou fazer isso? A questão da regularidade ambiental, pelo menos, não é um requisito ali da Constituição no artigo 12, e você vai fazer aquela diligência que você já fazia quando pegava o imóvel na ação fiduciária, por exemplo. Então, me parece aqui que a gente não tem um grande entrave. Pontos de discussão, muitos, mas para a Constituição, eu acredito que é um caminho aí mais comum para nós. Perfeito, Rafael. Obrigado pelo complemento. Uma outra pergunta rápida aqui: como está sendo visto o registro na B3, principalmente para conhecimento de terceiros, né? Lembrando que ela falou de CRI aqui, mas a gente está falando de si, né? Cédula imobiliária rural. Lembrando que a cédula imobiliária rural ela tem que ser registrada, né, a partir de 10 dias de sua emissão.
Então, ela pode ser capturada e se converter para escritural, né? Deve se converter para escritural através da transmutação do registro. Pelo que eu tenho informação, a B3 ainda não está pronta para fazer esses registros, tá se adaptando. Enfim, isso é um procedimento normal, né? Quando a gente cria um novo título, as entidades registradoras precisam criar um ambiente eletrônico específico, criar um manual, né? Até para dar segurança e transparência à informação. Então, ainda, pelo que eu sei, não tem esse sistema, está sendo criado, e a partir do momento da criação, a gente passa a ter o título escritural e com acesso à informação direta. Tá? Deixa eu só fazer um complemento, Winter, até porque eu tive a oportunidade de falar com algumas pessoas do Banco Central, através de uma associação que a empresa que eu trabalho faz parte, e a gente teve informação que eles já estão analisando, obviamente, essa questão da regulamentação fundamental aí praticamente todos os títulos agora podem ser escriturais, né? Enfim, então toda essa questão do registro. E eles disseram que estavam focando muito na conclusão, na publicação aí do Plano Safra, que deve ocorrer nos próximos dias, e logo depois essa já é a pauta da vez. Então a ideia, acredito aí que entre agosto, setembro no máximo, a gente vai ter tudo isso pronto, até porque tem alguns prazos aqui, como da CPR, que nós vamos falar depois, no outro momento, de registros a partir do ano que vem. Então, é algo que eles estão aí bastante preocupados e, novamente, assim como foi na lei do agro, muito abertos à discussão. Então, o que é interessante, muitas pessoas do mercado aí vão poder participar desse ponto. Vamos lá, eu vou responder uma outra rápida aqui. Cláusula do devedor emitente declarando a não essencialidade do bem na CPR ou na CIR traz mais segurança para o PRA? Vamos separar aqui em dois planos, né? No que tange a CIR, né, que tem como pressuposto o PRA, eu acho que essa cláusula é relevante na medida em que o PRA não é contaminado pela declaração de essencialidade do bem. Isso eu tentei deixar claro aqui, ressaltar em uma das perguntas, tá? A 11.101 não afeta, não contamina, não prejudica o PRA. Ponto. Então, mesmo a declaração de essencialidade não relativiza essa garantia. No que tange a CPR, a gente tem, de fato, uma nova inclusão na 8929, que é, né, a possibilidade do emitente declarar, né, se os bens outorgados em garantia são ou não essenciais à sua atividade. E aí eu entendo que a declaração de não essencialidade do bem tem uma força, tem um motivo, por quê, né? Mas, obviamente, que isso também vai ter que ser interpretado na prática, sobretudo porque a declaração de essencialidade é emanada pelo juízo da recuperação, né? Então, eu não sei se ele vai aceitar essa declaração como absoluta, apesar do que o objetivo, né, dessa previsão legal expressa é exatamente evitar que as garantias sejam relativizadas como estão sendo hoje em dia. Mas isso a gente vai deixar também para discussão no próximo encontro, quando a gente for discutir as inovações da 8929, tá? Bom, as últimas perguntas aqui, pessoal, para a gente finalizar, o tempo é curto, infelizmente, eu vou passar para o Arthur, a última para ele, que é relacionada aqui à execução, e ele conhece muito bem isso. Para fins de cobrança do saldo devedor, qual o valor será atribuído ao imóvel caso ele não seja vendido nos leilões obrigatórios? Vale de avaliação da dívida 60% da avaliação? Acho que aquele... Desculpa, Arthur, pode completar. Não, sim, então, eu acho que aqui segue a mesma regra do que a gente conhece ali para alienação fiduciária, né? Você tem o valor de avaliação, que aqui a gente vai colocar ou para o patrimônio rural em afetação, se ele for da área inteira, ou de uma fração, vai ter que dar um valor àquela fração. Vai ter que ter uma avaliação daquela fração. E o primeiro leilão vai ser com o valor da avaliação e o segundo vai sair com o valor da dívida. Se a dívida for maior, você vai partir daquele... Você vai ficar num problema talvez de travar o valor da avaliação ali, que vai ser do mesmo do primeiro leilão, né? Realmente é um ponto que pode dar uma travada ali no momento de discussão, né? Você não vai ter um desconto do imóvel para tentar fazer um leilão ao valor mais baixo. Pode ser que... Perfeito, Arthur, obrigado. Rafael, a última pergunta para você,
depois eu fecho com as últimas duas aqui, para a gente não deixar ninguém sem resposta. Aí eu te pergunto, os custos de registro da PRA, aqui do Patrimônio Rural em Afetação, serão semelhantes ao da alienação fiduciária? É um aspecto mais prático, né, Rafael? Mas talvez você tenha conhecimento. Infelizmente, não tenho uma resposta pronta para isso. Não tive oportunidade de registrar nenhum PRA ainda. Confesso que não vi no cartório de imóveis nenhuma indicação específica sobre esse ponto. O que acredito que vai acontecer é que seja muito similar ao que a gente tem na alienação fiduciária, sim. A dúvida aqui, na verdade, é se você vai ter o registro com base no título, né? Então, no momento ali da constituição, via título, né? Que a gente comentou a possibilidade, vai ser via título ou vai ser da garantia? Esse é um ponto que está em discussão até com relação à CPR, que nós vamos falar depois também, no próximo encontro, e que tem sido bastante controverso, na minha opinião. Mas, em resumo, quando você for lá constituir antes, né, você não tem a CPR, não tem a CIR ainda, e vai constituir o PRA, entendo que vai ser com base no que você já tem de registro de alienação fiduciária. Vai ser algo nesse sentido. Legal, Rafael, obrigado. Eu vou responder as últimas duas rapidamente aqui, e aí a gente, de certa forma, contemplou todas as perguntas. A primeira aqui é, se não houver a exigência de registro, averbação no CRI, não corremos o risco de eventual alegação de terceiro de boa-fé? Bom, aqui é importante só ressaltar que, apesar da CIR não ser obrigatório o registro no CRI, o patrimônio rural em afetação, sim ou né? A gente precisa fazer o registro do patrimônio rural em afetação, né? Na verdade, ele é constituído mediante a requisição do proprietário rural junto ao oficial de registro. Então, isso vai estar registrado lá no cartório de registro de imóveis, tá? Nesse contexto, a gente não corre o risco de terceiro de boa-fé, porque no final do dia ele vai estar lá registrado e, consequentemente, vai ter sido dado publicidade para terceiros. Mais uma aqui, para finalizar. Sei que não é o fórum, mas quando tivermos o registro central das CPRs, o que isso trará de benefício para quem emitir CRA com lastro em CPRs, né? Bom, eu acho que a grande importância aqui, né? A gente tem, de novo, só mudando um pouquinho de assunto, mas é rápido, a gente tem lá na previsão da nova lei do agro a obrigatoriedade dos títulos serem registrados a partir de janeiro, né, de 2021, em ambiente autorizado a funcionar pelo Banco Central, né? Então, isso vai ter que ser convertido para títulos escriturais, né? Qual a vantagem de você emitir um CRA, que é um título de securitização, né? Um título para acessar o mercado de capitais, na essência, lastreado no CRA e sendo que lastreado na CPR, sendo que as CPRs vão ter sido registradas. É justamente evitar, enfim, duplicidade de transferência. Eu faço uma cessão fiduciária de uma CPR para um e endosso para outro, né? E você dá mais publicidade com relação à exposição do emitente para todos os financiadores, investidores do setor, tá? Então, isso, de uma forma geral, tenderia a melhorar os custos de financiamento, em virtude da transparência que essa entidade de registro vai conferir aí para o mercado. Pessoal, eu acho que a gente, enfim, eu sei que o tempo é curto, mas, de certa forma, a gente respondeu todas as perguntas aqui que foram enviadas. Eu reforço aqui meu agradecimento ao Rafael e ao Arthur, né, responderam todas as perguntas, acho que foi bem esclarecedor. Reforço o agradecimento a todos. Queria só fazer um último agradecimento especial aqui ao Comitê de Sustentabilidade do VBSO, que selecionou, avaliou e indicou essa entidade Visão Mundial para a gente divulgar aqui, tá? É um trabalho que eles estão fazendo aí de forma rotineira, muito bonito, para ajudar as pessoas. Então, meus parabéns a eles. E espero vocês no próximo encontro. A gente vai divulgar aí, logo na sequência, uma data para a gente discutir os outros temas aí nesse mesmo formato, de perguntas e respostas, enfim, mesa redonda e focando nos aspectos práticos, tá? Agradeço imensamente. Rafael, alguma consideração final? Arthur, fiquem à vontade. Eu queria também agradecer, foi muito bom. Eu só agradeço realmente o convite
Vai lá, Rafael. Desculpa, Arthur. Perdão. Vai lá. Não, só queria agradecer o convite, a oportunidade, e são nesses encontros e debates que a gente realmente enxerga pontos que não tínhamos enxergado, com perguntas do público. Então, eu acho que tudo em prol aqui do crescimento do financiamento do agro é muito bom. Muito obrigado. É isso aí. Eu queria só agradecer mesmo o convite, a oportunidade, né, de discutir um instituto novo, cheio de dúvidas ainda. É claro que a gente se atreve aqui até a tentar responder mais assertivamente possível, mas ainda realmente tem muitas dúvidas. A gente recebeu um monte de dúvidas aqui, o que mostra que realmente o assunto está fervendo, então é muito, muito legal. Obrigado, Winter, obrigado, VBSO. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, eu só estou vendo aqui uns últimos comentários no chat e eu me comprometo aqui a, na sequência, responder para as pessoas, tá? Porque a gente focou um pouco no Q&A aqui, que eram as perguntas enviadas direto aqui para os panelistas, mas na sequência eu comento e envio aqui umas respostas a quem enviou no chat, tá? Para não ficar sem respostas, perguntas, combinado? Obrigado de novo a todos. Boa sexta, bom final de semana.